Paz de Cristo a todos os irmãos. Eu quero lhe dar as boas-vindas e dizer que nós começamos um pouquinho, uns minutos atrasados, porque tivemos um probleminha técnico, né? Íamos fazer a transmissão pelo YouTube, mas não deu certo, então a gente vai fazer pelo Facebook mesmo. Já iniciamos, né? O tema é a igreja e a sua obediência às autoridades constituídas. O texto é um texto muito conhecido, que é na Carta aos Romanos, capítulo 13. Esse tema é um tema bastante delicado, né? Delicado. Assim, precisa ter muito cuidado para falar sobre isso, mas é um tema que é preciso falarmos, né? Porque os irmãos têm que ser esclarecidos, eles têm que ser instruídos sobre a obediência às autoridades, né? E tudo isso, obviamente, para o bem. Então, é isso que nós vamos fazer e prestar esse serviço à igreja de grande importância, ok? Eu espero que você aproveite bem, né? Bastante nesse estudo bíblico e faça perguntas, né? Pergunte, tire dúvidas, porque nós estamos aqui para isso. E quando estivermos ao vivo, então vamos perguntar e tirar dúvidas. Depois, você pode fazer também perguntas, né? Que depois eu vejo os comentários, eu posso responder, mesmo depois que termine, ok? Mas vamos ao ponto, né? Vamos ao ponto. Vamos ler o texto e orar e pedir ao Senhor que nos ajude. Então, Romanos 13, Carta aos Romanos, capítulo 13. Convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ler do 1, Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Então, vou começar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então vamos orar, né? Pedir a Deus que nos ilumine, nos ajude a trazer esse estudo aqui, falar sobre esse tema de forma que os irmãos venham ser edificados. Pai Santo, te agradeço mais uma vez pela tua benignidade, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas, porque chegamos até aqui, Senhor, na tua proteção. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado o seu povo, mesmo em meio a tempestades que nos sobrevêm, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Te agradecemos por isso, e não é porque nós não merecemos, mas é porque a tua misericórdia, o teu amor é fiel, a tua misericórdia é sempre eterna. Pai Santo, eu te peço que o Senhor me ajude nesse momento a transmitir, Senhor, esse estudo bíblico sobre esse tema que é tão importante e delicado, e que o teu povo seja instruído, Senhor. Abençoa cada servo teu que está na sua casa, que está ávido para ouvir e para aprender, Senhor. E a tua igreja continua nesse dinamismo maravilhoso, nessa criatividade maravilhosa. Deus amado,
te exaltando, te glorificando, te rendendo louvor, porque isso ninguém pode impedir. Pai Santo, eu te peço desde já, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos ao assunto, né? A gente vai fazer uma introdução sobre a igreja, o seu propósito, sua natureza. Depois a gente vem para o texto, né, que a gente leu, ok? Então, a igreja é uma instituição espiritual que tem o propósito de glorificar a Deus e evangelizar o mundo, né? Essa é a natureza da igreja, ela é espiritual, e o propósito da igreja é glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Não é por isso que nós estamos aqui. É bom que nós sabemos disso, né? O governo da igreja é monárquico, né? O governo da igreja é monárquico, cujo reino é de Deus e o rei é Cristo. Vamos voltar a esse assunto mais na frente, né? A igreja pertence ao reino de Deus, não o reino desse mundo, mas o reino de Deus. Portanto, ela deve obediência irrestrita e absoluta ao seu rei, que é Jesus. Veja bem, ela deve obediência irrestrita e absoluta ao seu rei, que é Jesus. A gente vai comentar esses pontos ainda. Estamos, né, no comecinho, né? E concomitantemente, ela também obedece à sua lei, né? Ela exerce a obediência absoluta e restrita também à sua lei, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Se obedece a Cristo, ela obedece à Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa é a igreja de Cristo, sua natureza e o seu propósito, né? Assim, muitas pessoas entendem a igreja como uma democracia, mas a igreja não é uma democracia, é uma monarquia, porque ela está no reino de Deus, ela pertence ao reino de Deus e ela tem o rei, que é Jesus. Jesus é rei. Então, de fato, ela deve obediência ao seu rei, que é Jesus. Então vamos ver alguns textos. Eu quero também, é um estudo bíblico, então a gente vai abrir a Bíblia para ver alguns textos, né? E eu quero que você bata aí, deixe cair o ferrugem e abra a sua Bíblia. Então, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36. Evangelho segundo João 18, 36. Ou você, se você quiser, você pode só me ouvir, ou você pode também abrir a sua Bíblia para conferir, que é muito bom, né? É coisa de crente bereano abrir a Bíblia para conferir. Então, João 18, 36 diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então aqui é Jesus afirmando a Pilatos, porque Pilatos pergunta: tu és realmente o rei dos judeus? Não é? Porque isso seria uma subversão e uma disputa com César, que se dizia rei. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, né? Obviamente, se o reino dele não é desse mundo, a sua igreja também, ela não pertence ao reino desse mundo, mas ao reino espiritual, ao governo, ao domínio espiritual de Deus. Vamos ver outro texto. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 20 ao 23. Então, carta aos Efésios, capítulo 1, do 20 ao 23. E vamos ver aqui o que diz, né? E você vai também abrindo a sua Bíblia para acompanhar. Diz assim, Efésios 1, do 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só
no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então aqui está falando da autoridade de Cristo depois da sua ressurreição. Ele foi exaltado e está à destra de Deus e foi colocado sobre todo nome, todo poder, principado, potestade, né, no século do acontecimento e dos vindouros. Então, de fato, Jesus ele exerce autoridade, né, sobre todas as coisas e sobre todo o nome, né? Ele realmente tem o poder. Então, não há uma autoridade maior do que a dele. Por isso a igreja deve obediência irrestrita e total, né, a ele, como nós falamos. Vamos ver ainda na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Que fala sobre a obediência à palavra dele, né? Obediência à palavra de Cristo. E é bom a gente acompanhar, né, esse embasamento bíblico para depois nós podermos nos referenciar, né, nas discussões mais acaloradas que vamos ter posteriormente, né, na frente. Diz assim, Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, né? Acolher com mansidão, receber com mansidão a palavra implantada em nós, que é poderosa para nos salvar. Então somos chamados a acolher a palavra de Deus, inclusive como uma âncora de salvação, né, para as nossas vidas. Bom, porém, né, vamos ver agora o ponto humano da igreja, né, o ponto humano social da igreja. A gente vai ter aqui um barulho aqui fora, porque tem alguns veículos vendendo aqui no alto-falante, e aí vocês vão ouvir um barulho, mas espero que a minha voz possa cobrir esse barulho, né? E se tiver aqui aberta a janela, então é bem pior. Fechei. Vamos continuar. Porém, a igreja é composta por famílias, pessoas com obrigações sociais e políticas, né? Esse é o lado humano da igreja. Ela está inserida em um Estado de direito constituído pela providência de Deus para manter a ordem social e econômica, garantir as liberdades individuais, o direito de ir e vir, a vida, a segurança dos cidadãos, etc. Então a igreja ela é composta de pessoas que têm suas obrigações sociais e políticas, né? Então, obviamente ela está inserido em um mundo político, né? E ela tem as suas obrigações políticas também. E a gente vai falar bastante sobre isso, né? A gente, por exemplo, vê o exemplo de Jesus quando ele pagou imposto, né? Foi cobrar imposto e Pedro foi a ele e ele mandou que Pedro pescasse um peixe, tirasse uma moeda do ventre do peixe e pagasse imposto. Então, até Jesus, ele entende, ele vê isso, né? Que as obrigações políticas, sociais, devem ser cumpridas, com certeza, né? Portanto, ela submete voluntariamente as autoridades, né, as leis, desde que não sejam contra a sua lei maior, que é a Bíblia. Então, obviamente, a igreja submete as leis, as autoridades, né, desde que não sejam contra a sua lei maior, a sua carta magna, a sua constituição maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, de fato, a igreja tem prazer em fazer isso. Ela não faz isso mal-humorada, forçada, né? Mas ela faz obedecendo, sim, por dever de consciência, como a Bíblia ensina, né? A igreja sabe que, ajudando as autoridades, ela vai manter a ordem, né,
e ela vai agradar a Deus. Ajudando as autoridades, ela mantém a ordem e ela vai agradar a Deus. Então, isso é muito importante, né, para a igreja. Não é uma instituição mais respeitável, né, mais ordeira do que a igreja de Cristo, né? Isso com toda certeza. Bom, por isso os crentes devem levar uma vida mais ordeira e honesta possível, né? E aí vem realmente uma palavra, eu poderia dizer assim, uma palavra homilética para nós, né? Nós, crentes em Cristo, precisamos levar uma vida mais honestamente e ordeiramente possível, né? Por quê? Porque nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E como representantes do reino de Deus aqui na terra, nós precisamos dar o exemplo, né? Nós precisamos ser o exemplo do exemplo. Então, cabe realmente isso a nós, porque nós dignificamos a igreja, né? Mostramos a sua natureza, obviamente, né? E assim, o impacto que a palavra de Deus causou em nossas vidas. Porque nós dizemos sempre que fomos transformados por Deus, que fomos libertos por Ele, mas se nós não andarmos conforme o nosso discurso, então é mentira, não é? Então existe ortodoxia, que é a crença correta, e a ortopraxia, que é a prática correta. Se você diz que tem a palavra de Deus, que tem aprendido, que foi liberto, etc., mas se você não tem ortopraxia, se você não anda corretamente, então você é mentiroso, não é? Com certeza. Os puritanos do século XVI diziam assim: quem tu és, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que dizes. Então, não importava o que eles diziam. O que importava é o que as pessoas faziam. E hoje realmente ainda é assim. O que foi que Jesus disse? Pelo fruto conhecereis a árvore. Não é? Então, nós temos o dever, sim, e a responsabilidade de representarmos bem a igreja, o reino de Deus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Não é? Então, de fato, temos que ter esse exemplo. Se os crentes estão fazendo isso ou não, é outra história. Né? E assim, é difícil hoje com o evangelho, com pouquíssima Bíblia que a gente tem visto. Hoje o evangelho tem pouca Bíblia, né? Tem muito barulho, tem muito movimento, tem muito show, mas tem pouca Bíblia. E aí, de fato, a gente vê pessoas que andam na maior desonestidade, né? Pessoas que mentem assim, deslavadamente. Eu falo crentes, né? E não estão nem aí. Mas, realmente, isso tem que ser dado jeito nisso, né? Muita gente tem procurado viver um evangelho exterior, de representação, mas sem fruto, né? Sem conteúdo interior, né? Então, mostra um exterior bonito e o interior está sujo, como Jesus falou sobre os fariseus, né? Sepulcros caiados. Então tem muitos sepulcros caiados hoje. Então vamos continuar, para não sair do foco, né? Então vamos ver Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 17. Veja o que diz a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17, sobre o andar do crente, né? Como o crente salvo, ele deve andar. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, né? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos a fazer o bem perante todos os homens. Vamos ver ainda outro texto em Romanos, capítulo 13 e o versículo 13, né? Capítulo 13, onde nós lemos, e o versículo 13 diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Né? Então, andemos dignamente, né? Sem esses maus costumes que existem no mundo. E ainda, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver o que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 12. Diz assim, o texto bíblico: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora,
e de nada venhais a precisar. Então, nós somos chamados a andar de maneira digna e honrosa. E existem outros textos, né? Nós vamos aqui só ganhar tempo com estes, mas poderíamos ter mostrado muitos mais, né? Então existem outros textos. Mas aí, continuando, se os cristãos, se os crentes em Cristo, salvos, né, tem dado esse exemplo, então é outra coisa, mas devem dar. A igreja não deve interferir diretamente em assuntos políticos, participar de partidos políticos, mas pode aconselhar e influenciar políticos para o bem. Então, a igreja interferir diretamente, não é, em questões políticas e participar de partidos políticos, ela não deveria pelo menos, porque ela está no reino de Deus, não no reino deste mundo, não é? Então, a igreja tem um objetivo espiritual, não é? Porque senão vai cair na contradição da teologia da libertação, não é? Da libertação, da esperança, de uma redenção social. A igreja não está lutando por redenção social, a igreja está pregando redenção espiritual, não é? Obviamente que existe nessa questão da missão integral, né? Se fala de redenção cultural, redenção social, etc. Mas o alvo da igreja é a redenção do indivíduo, redenção espiritual, né? Então, se ela se mistura com as coisas do mundo, ela perde a sua identidade, o seu foco, né? E muitas igrejas já perderam, né? Muitas denominações já perderam realmente esse foco. Então, ela não se mistura diretamente, mas ela pode sim influenciar, né? E aconselhar pessoas para o bem. Nenhuma instituição tem a luz e o discernimento espiritual que a Igreja de Cristo tem. Por isso é imprescindível que ela não se afaste de pessoas que estão em eminência política para suprir o que eles não têm, né? Eu vejo muita gente aí nas redes sociais, nos seus canais do YouTube, né? Facebook, etc., falando de muitos assuntos, até religiosos, até teologia, mas sem assim a iluminação do Espírito Santo, sem discernimento espiritual, sem conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Então eles falam que eles acham que, né, que é certo, e muita gente quer vencer o inimigo, Satanás, com a inteligência, com o intelecto, com as faculdades intelectuais, não vence. Com a boa intenção, não vence. É preciso ter o Espírito Santo, a sua iluminação, e ter habilidade na palavra de Deus. É a espada do Espírito, né? E o escudo da fé. Tem que estar com a armadura de Deus. Aquela armadura que Paulo fala em Efésios 6. Senão, tem muita boa intenção, aí as pessoas, muita gente vão atrás desses gurus, e eles não têm a iluminação que a Igreja de Cristo tem. Por isso ela precisa realmente aconselhar e orientar pessoas políticos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que o diabo é o príncipe desse século. E ele também tem influenciado muitos políticos, artistas, para o mal. Então, se a igreja ela não toma uma atitude, né, se ela se restringir ao templo e aos lares, né, às casas dos crentes e ao templo só, então, obviamente, ela vai sofrer um prejuízo muito grande. Por quê? Porque decisões vão ser tomadas no parlamento, né, na Corte Suprema, nas associações, vão ser tomadas decisões, e ela vai amargar algumas decisões, né, e decretos de lei que vai ser contra ela, contra a palavra de Deus, que ela não participou e nem aprovou. Por isso ela precisa também estar no cenário, aconselhando e influenciando para o bem, né? Para o bem, né? É diferente desse conceito de teonomia, né? O conceito de teonomia qual é? É o conceito de aplicar leis, por exemplo, do Antigo Testamento ao nosso tempo, né? Ao nosso tempo, reger uma nação com leis da Bíblia, né? Com o Antigo Testamento, por exemplo. De fato, é muito bom que uma nação, a nossa nação principalmente, ela observe, né, algumas leis do Antigo Testamento que ainda são para os nossos dias. Os 10 mandamentos, por exemplo, né, que são leis universais e imprescindíveis. Se as pessoas soubessem mais os 10 mandamentos, errariam menos. Não é? Se as crianças aprendessem os 10 mandamentos na escola, certamente cresceriam com mais caráter, não é? Com mais caráter, com mais moral, ética, cidadania e daí por diante, né? Então, é ruim quando não há princípios bíblicos em uma nação, né? Começando das escolas.
Falamos sobre isso semana passada, né, no estudo que nós demos sobre a ascensão do anticristo, né, no cenário de hoje. Então, ela precisa sim influenciar, né? Senão ela vai amargar depois leis contra ela que ela vai ter que cumprir, porque é dura lex sed lex, né? É um antigo ditado do direito que diz: a lei é dura, mas tem que ser cumprida, né? A lei é dura, mas tem que ser cumprida. Então, de fato, ela precisa influenciar, sim, né, pessoas para o bem, né? Então, continuando. A gente vê, por exemplo, né, na Bíblia, alguns profetas foram conselheiros de reis, né? Profetas, eles aconselharam reis, autoridades, né? É bíblico. Por exemplo, Lucas escreveu seus 2 volumes para alguém de influência chamado Teófilo, né? Excelentíssimo Teófilo. Era alguém de influência e de certa autoridade política na corte romana, não é? Então Lucas escreve para ele, dando testemunho do que Jesus fez. Ele se preocupa. O apóstolo Paulo também se preocupou em pregar as autoridades, né? E procurar influenciá-las para o bem. Então a gente vê isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Vamos continuar. Veja bem, no que diz respeito à obediência às autoridades, temos vários textos que falam sobre isso e vamos abordar cada um separadamente, né? Vamos começar com o texto de que lemos, Romanos 13. Por ser este um dos textos mais conhecidos e usados, né? Aqui diz que toda pessoa deve sujeitar-se ou ser sujeita às autoridades superiores, porque elas são constituídas por Deus. Então nós temos aqui, né, vamos dizer assim, uma exortação, né, para que a igreja seja sujeita às autoridades. Vamos continuar. A questão é que muitas pessoas leem esse texto sem observar nem o contexto imediato, né? Muitas não observam contexto nenhum. E outras nem o contexto imediato, porque diz o seguinte: para que tenhamos uma vida tranquila e quieta, né? Qual o objetivo? Essa preposição mostra aqui a primeira oração está subordinada, né? A primeira oração de obedecer às autoridades está subordinada à segunda, que é para que tenhamos uma vida tranquila, né, e quieta. Muitas pessoas não veem o contexto imediato. Vamos continuar, né? Agora a pergunta que surge é: qual é o limite dessa obediência? Ela é irrestrita? Nós dissemos no início que a obediência é restrita só à palavra de Deus. Creio que a obediência ao Estado de Direito é só quando ele exerce verdadeira justiça, porque justiça é a base da sua existência. Um Estado existe para estabelecer a justiça e manter a justiça, porque justiça é a base, não é, de um Estado existir. Então, quando esse Estado ele funciona, ele anda em verdadeira justiça, aí, obviamente, ele deve ser obedecido sim, não é? Vamos continuar. A Bíblia diz que Deus é justo, é juiz que julga com justiça e equidade, e que justiça e equidade são as bases do seu trono, não é? Nós temos os textos, por exemplo, eu só vou dizer aqui, né, se os irmãos quiserem se situar, Salmo número 7, verso 17, e Salmo 9, verso 8. Então, Deus, ele é justiça, e julga com justiça e equidade, na igualdade, equilíbrio, né? Justiça e equidade são as bases do seu trono. Então, obviamente, um Estado que Deus estabelece é para andar em justiça, não é? Com toda certeza, não em injustiça, mas em justiça. Bom, e o que é justiça? Essa é uma boa pergunta, porque muitas pessoas falam em justiça e não sabem o que é, não é? Embora veja o símbolo da balança em todo lugar. Justiça é dar a cada um o que é seu. Justiça é dar a cada um o que é seu. É tratar os iguais com a igualdade e tratar os desiguais com desigualdade à medida em que eles se desigualam. Então, justiça é recompensar os bons
com bondade e recompensar os maus com um castigo, não é? Com um castigo, com a punição. Isso é justiça. É dar a cada um o que é seu por direito. Se você quer o bem, a justiça vai ser, você vai receber o bem. Mas se você fez o mal, você vai receber o mal. Essa é a justiça, não é? Então o Estado existe para isso. Então vamos continuar, né? E quando o Estado contradiz a justiça e vai contra a própria natureza, a igreja deve obedecê-lo, né? Aí é quando o Estado sai do seu status quo de justiça, né? Quando ele agora passa a agir com injustiça, a igreja deve continuar obedecendo esse Estado? Eu creio que não, né? Obviamente não. Bom, pois a igreja de Cristo não pode compactuar com a injustiça, porque estará indo contra a palavra de Deus, né? Então, de fato, a igreja de Cristo não pode compactuar com a injustiça, né? Vai estar indo contra a palavra de Deus. A coisa assim é tão sensível que Tiago disse para a gente não fazer acepção de pessoas na igreja. Se chegar uma autoridade ali, né? Alguém de projeção, e a gente tratar de um jeito, recepcionar de um jeito, né? Dar muita regalia, e chegar uma pessoa mais simples e a gente desprezar, isso é injustiça. Acepção de pessoas é injustiça. E Tiago disse que se alguém faz isso na igreja, está pecando, né? É pecado. Então justiça é tratar as pessoas com igualdade. Todos somos iguais, não é? Todos vamos para o mesmo lugar. Os crentes vão para o céu, não é? Isso é maravilhoso. Mas vamos continuar. Na semana passada nós falamos sobre as bestas, né, que subia do mar e subia da terra, né? Em Apocalipse 13. Agora, um detalhe aqui interessante é que uma besta, né, o simbolismo bíblico de uma besta, ela tem conotação de um estado que não há nele justiça. Uma besta é um estado que não prima pela justiça, né, mas anda na injustiça. É um estado que devora, né, o direito das pessoas, que massacra as pessoas, que não tem realmente amor a ninguém, né, não dá o direito de ninguém, né. Um estado assim é uma besta. Um sistema assim, um reino assim é uma besta. E é por isso que Daniel viu, né? A quarta besta que Daniel viu, ela devorava, ela pisava tudo, né? Então, por quê? Porque ela, de fato, usurpava o direito das pessoas. Não havia justiça, que era o Império Romano. O Império Romano massacrou nações, matou muita gente, né? Na avidez de campanar terras, né? Na avidez de acumular mais terras, mais escravos. Então o Império Romano destroçou muitos povos. A gente sabe disso, não é? E não houve ali justiça. Obviamente que não, não é? Então, de fato, um Estado que ele não prima pela justiça é uma besta, não é? Na conotação bíblica, não é? Portanto, qualquer regime social, sociopolítico que sai da justiça para a injustiça torna-se uma besta, né? São exemplos disso a Revolução Comunista Chinesa, com Mao Tse-tung, que matou milhares de pessoas, não é? Uma besta. A Revolução Socialista Comunista Soviética, com Lenin, com Stalin, matou milhares de pessoas, não é? É outra besta, né? O fascismo italiano de Mussolini, que matou milhares de pessoas, né? O nazismo alemão de Hitler, que matou milhares de pessoas, 6 milhões de judeus, banalmente, levianamente, então mataram por uma questão de racismo, né? Por uma questão de racismo e por outras questões também, pela riqueza dos judeus, principalmente para financiar a guerra do Terceiro Reich, né? Então, são bestas que se levantaram, né, e destroçaram as pessoas. Então, esses são, né, alguns exemplos. Houve muitas outras, né, revoluções. Eu posso dizer mais, a Revolução Cubana, né, com Fidel Castro e Che Guevara, que mataram muitas pessoas, muitos crentes, muitos pastores foram fuzilados, só porque professaram Jesus como Salvador.
não é? E pessoas que não concordavam, que lutaram contra eles, então foram mortos. Che Guevara, ele atirava em pessoas a sangue frio, de maneira como que estivesse se divertindo. Hoje Che Guevara é um herói aí, está nas placas, nas camisas das pessoas, mas ele era um assassino cruel, não é? Morreu na selva da Bolívia. Dizem que seu avião caiu, mas a desconfiança é que foi derrubado. E vai ter muito para pagar diante de Deus no julgamento final. Então, a Revolução Cubana, a Venezuela, né? Socialismo, veja o que está acontecendo lá com as pessoas na Venezuela, né? Quer dizer, é uma besta, um Estado totalitário que não há justiça. Quem faz a justiça é quem está à frente, é o que ele quer, né? A Nicarágua. E aí a gente poderia citar vários outros regimes, Coreia do Norte, enfim, né? Então, como a igreja poderia concordar com um regime desse, com essas autoridades, não é? Que inclusive, em muitas delas, a igreja não é proibida. A fé é proibida, né? Vamos continuar. Agora, um Estado que dialoga com o terrorismo, com o narcotráfico, com facções criminosas, não há justiça nele, não é? Então, se o crente é assim, você tem que obedecer ao Estado, que ele está atrelado a facções criminosas, a narcotráfico, não é? Então, o crente também está comulgando com isso, obviamente, não é? Não, mas pastor, a gente tem que obedecer às autoridades a todo custo. A todo custo, não. Até onde a Bíblia diz que se deve obedecer, não é? Mas vamos seguir em diante, à frente. O interessante é que estes estados e outras autoridades usam Romanos 13 para dizer que a igreja deve obedecer e concordar com eles, né? Na Alemanha nazista, os bispos de Hitler usavam a Bíblia, né? Ameaçavam pessoas, usavam a Bíblia, usavam Romanos 13. Está escrito em Romanos 13, na Bíblia de vocês, que vocês devem obedecer às autoridades. Então, muitas igrejas, de fato, se uniram ao Terceiro Reich. Muitas igrejas apoiaram Hitler, né? Alguns ícones que não apoiaram, né? O teólogo Karl Barth, que não apoiou e foi deposto da sua cátedra, teve que sair de lá. O teólogo Bonhoeffer, que também não apoiou, e eram pessoas de muita eminência, pessoas de projeção ali na teologia, e que não apoiaram, né? Bonhoeffer participou de um atentado contra Hitler e foi enforcado, né, pelo Terceiro Reich. Karl Barth escreveu várias cartas às igrejas, várias cartas, dizendo que não apoiassem isso, né? Não apoiassem isso. Chegou, em uma das suas palestras, chegou a propor uma revolução aos pastores, uma revolução contra o Terceiro Reich, né? Que, de fato, aqueles que apoiaram estavam apoiando o quê? Uma chacina, um genocídio, né? Um genocídio. Realmente foi o que houve, né? O que aconteceu. Então, como obedecer um Estado nessas condições? Realmente fica difícil, né? E não foi só Karl Barth e Bonhoeffer, outros teólogos, outros pastores realmente também foram contra, não é? Há muitos evangélicos que pregam obediência restrita às autoridades constituídas, né? Seria isso bíblico? Creio que não. Em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que nós precisamos orar, né? Diz para orarmos por todos os que estão investidos de autoridade. Muitos tomam esses versículos sem nem sequer olhar o contexto, né, imediato. Veja bem, é o que nós falamos antes, né? Para que vivamos uma vida tranquila e quieta, né? Estamos falando isso sobre Romanos, mas é aqui em Timóteo. Para que vivamos uma vida tranquila e quieta, né? Orar pelas autoridades, pelos que estão investidos de autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e quieta. E muitas pessoas não olham o contexto, né? Toda piedade e respeito. A oração é para que os homens façam o seu trabalho corretamente e não sejam injustos e não abusem do poder. É para isso que a igreja ora. Para que as autoridades façam o seu trabalho corretamente, né, sem impedimento, para que eles não abusem do poder e não haja com injustiça, mas para que eles cumpram o papel para que eles estão ali, foram investidos ali de autoridade, não é? Essa é a oração da igreja. Não é para que eles façam o que querem e a igreja ainda continua apoiando, obviamente que não. Mas vamos continuar. Ora, um Estado que reprime a fé das pessoas,
que aprova aborto irrestrito, que aprova pedofilia, né? Ou seja, o abuso sexual de vulneráveis, a prostituição, que é um atentado à família, e etc. Né? Será que os cristãos, os crentes bíblicos, obedeceriam a essas determinações do Estado e das autoridades? Porque eles estariam comulgando com essas atrocidades, né? Esses crimes. Então, será que realmente deve-se obedecer às autoridades nesse aspecto? Obviamente que não, não é? O verdadeiro regime de governo é aquele em que toda autoridade demanda do povo, que observa os direitos individuais e pratica a justiça, né? A autoridade demanda do povo, ele exerce os direitos individuais, né? Ele garante as liberdades individuais e anda na justiça. Aí ele está conforme a palavra de Deus, né? Aí ele está realmente segundo a vontade de Deus, né? Agora, observe Romanos 13, do 3 ao 5. Romanos capítulo 13, do 3 ao 5. Vamos voltar a Romanos 13, do 3 ao 5. Veja o que diz. Eu vou ler, né, com vocês, depois eu vou trazer aqui uma interpretação. Diz assim, Romanos 13, do 3 ao 5. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, né? Então veja só o que diz aqui. Diz o seguinte, que um Estado sadio, que anda em justiça, ele elogia os bons e pune os maus. Ora, se você é um cidadão, é um exemplo de pessoa, anda fazendo bondades, né? Não dá trabalho para o Estado, ele vai louvar você. Isso é o que é correto, não é? Ele vai elogiar você. Ele deveria mandar uma carta. Todo esse ano você não cometeu nenhuma atrocidade, você está de parabéns. Venha para a Câmara dos Vereadores para a gente dar a você um diploma de cidadão exemplar. Não seria bom isso? Mas acontece não, né? Então, o que é um Estado de direito correto? Aquele que elogia o que faz o bem e pune os que fazem o mal, como está aqui, não é? Não teme. Quem faz o bem não precisa temer as autoridades. Ele está fazendo o bem. Ele vai ser louvado por ela, não é? Agora, quem faz o mal deve temer, obviamente, porque é ministro de Deus e vingador realmente para castigar. Mas um Estado em que pune os bons e absolve os maus, que tipo de justiça é essa? Que tipo de autoridade é essa? De fato, foi Deus quem deu a autoridade, mas foi distorcida, como Saul. Deus deu ele a autoridade, mas ele distorceu, né? Puxou para si. Então muitos governantes que receberam de Deus e que deveriam reconhecer que a sua autoridade vem de Deus primeiramente, então agora está distorcendo e fazendo o que quer. Então, quando você vê um Estado punindo os bons e elogiando os maus, prendendo os bons e soltando os maus, esse Estado está caminhando para a destruição. Esse Estado está contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. Eu digo seguramente, está contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. E a igreja deve ser luz para iluminar, não é, aqueles que ainda que temem ao Senhor, para que a coisa não fique pior. Então a igreja precisa falar, influenciar, pregar, não é? Certamente. E nós estamos vivendo um tempo assim, em que muitas autoridades, a coisa inverteu. Quem faz o bem é punido. Quem faz o mal, então, é elogiado, né? É ovacionado, né? Criminosos têm direitos, cidadãos não têm. Bom, vamos continuar, né? Ainda estamos caminhando para o final já, não se preocupe. Portanto, a igreja deve obedecer às autoridades se elas estão cumprindo o seu papel corretamente. Fora isso, ela não deve obedecer senão a Cristo, né? Porque só o reino de Cristo é um reino
de verdadeira justiça e equidade. Só o reino de Cristo será um reino assim, não é? Por isso que a gente aguarda esse reino ansiosamente, não é? Enquanto estamos aqui, então haverá realmente muita injustiça. Mas a carta aos Romanos fala sobre isso também. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo destrói os costumes, perversões romanas, né? Porque no Império Romano havia todo tipo de atrocidade, né? De pedofilia, né? de prostituição, né? Idolatria nem se fala. E o capítulo 1 é justamente o apóstolo Paulo dizendo à igreja que não compactue com esse tipo de coisa, que o Império Romano estava contra a vontade de Deus. Ele era a besta do momento, né? Era a besta do momento que Daniel viu e que João vê também na sua visão em Patmos, no capítulo 13 de Apocalipse. E o apóstolo Paulo está usando uma linguagem muito discreta, mas ele destrói, né, toda a perversidade romana, dizendo que é pecado e que vai ser punido e que Deus está irado com isso. Ele diz: a ira de Deus se revela contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado. Então, de fato, ele vai destruindo, dizendo: não é César que é o Senhor, é Jesus que é o Senhor, não é? O evangelho não é de César, o evangelho é de Cristo, né? O evangelho é de Cristo. Então, os crentes da igreja de Romanos, eles entenderam quando eles receberam a carta do apóstolo Paulo, né? Quebrando todos aqueles mitos e aquelas perversidades do Império Romano. A igreja não deve compactuar com isso de maneira nenhuma, né? Então, a igreja deve obedecer à autoridade quando ela faz o que está aqui. Ela elogia quem faz o bem, pune quem faz o mal, não é? Quando ela exerce justiça, dá a cada um que é seu por direito, não é? Quando ela teme a Deus, então aí sim a igreja deve obedecer. Mas quando se torna uma besta, não é? Quando se torna um Estado totalitário e passa por cima dos direitos e garantias, não é? Então, nesse caso, não pode haver obediência. E se alguém diz: não, a gente tem que obedecer a qualquer custo, então vai compactuar com muito crime, né? Com atrocidades, vai compactuar com pedofilias, com homicídios, com narcotráfico, né? Com pedofilia, com tudo que não presta. E a igreja de Cristo não compactua com isso, não é? Ela está no mundo, mas ela não é desse mundo, não é? Ela não é desse mundo de maneira nenhuma. Ela é luz para as pessoas, né? Luz para as pessoas e para as nações, né? E quem quiser que venha aprender com ela. Pode ser que alguém despreze a igreja, mas na verdade a igreja é a sucursal dos céus, que tem de fato muito para dar e ajudar a quem está em eminência, né? Tem a iluminação do Espírito, tem a palavra de Deus, tem discernimento, né, das coisas boas e do que é mal também, e etc. Né? É porque as pessoas, muita gente, muitas autoridades, políticos, magistrados, são arrogantes, prepotentes, né? Então eles acham que são tal e etc. Mas eles deveriam buscar conselho realmente na igreja, né? Com teólogos, com pastores, com pessoas que assim, têm experiência com Deus. E a nação ia crescer realmente bastante, né? Obviamente. Bom, vamos parar por aqui, porque creio que já ficou bem prolongado, né? Esse estudo, bem prolongado. Não sei se atendeu as expectativas, né? E até agora não teve pergunta, isso quer dizer que não houve dúvida, né? Fico feliz com isso. Mas se houver, os irmãos podem realmente perguntar, que nós iremos responder, né? Na medida do possível, tá certo? Eu agradeço a você pela sua audiência aqui com a gente, né? E pelo seu interesse pelo assunto, né? E que isso sirva como orientação para você durante toda a sua vida, né? Certamente, tá certo? E eu creio que vamos tocar nesses pontos ainda, porque tem muita coisa que nós precisamos realmente ver, né? E se você quiser sugerir: pastor, fale tal assunto, tal tema, né? Então vamos falar sobre isso. Falamos sobre esse assunto, esse tema, porque ele está bem atual, né? Há uma necessidade de a gente falar sobre isso, tá certo? Bom, e espero que a gente depois nós estejamos juntos na igreja, né? Que acabe logo isso. Creio que mês que vem isso aí termina e vamos estar juntos na igreja, né? Ceando. Mês que vem vamos ter Santa Ceia, não é? E vamos colocar nossas programações em dia, não é? Vamos estar juntos, exortando-nos, abraçando-nos uns ao outro, né? Dando o ósculo santo um ao outro, animando um ao outro, ajudando um ao outro, ok? Então, Deus abençoe cada um de vocês e continua firme, né? Daqui a pouco a gente passa esse evento, tá certo?